Olá! A partir de agora, veremos o nosso próximo assunto, que será sobre notícia. Então, aqui, no capítulo 4, nós temos informe-se. Saber o que acontece no mundo em que vivemos é muito importante, pois nos torna cidadãos conscientes e hoje em dia as informações chegam até nós por diversos meios e é o nosso dever refletir para sabermos sobre isso, né, sobre o que lemos e sobre o que ouvimos. Então aqui a gente tem uma página em que nos dá a entender que estamos cheios de notícias à nossa volta, vários meios de comunicação em que podemos saber dessas notícias, né, e hoje em dia bastante inovadoras por meios digitais. Aqui também, mais um pouco do exemplo, esse é bem o início da nossa lição sobre notícias. Nós temos 3 perguntas aqui, que a princípio eu vou deixá-las para vocês refletirem, dou encaminhamento para o conteúdo e depois voltaremos para responder as questões e conferi-las na aula online. Primeiro, que relação é possível estabelecer entre a imagem, né, essas imagens todas que nós vimos, e a forma como as informações chegam até nós atualmente? Quais os meios de comunicação que você utiliza para se manter informado no dia a dia? E por que você faz o uso disso? Seja ela TV, né, computador, celular, enfim, vamos pensar a respeito. Que tipo de notícia mais chama a sua atenção? Comente com os colegas o que faremos a seguir quando estivermos em aula online. Certo? Aí nós viemos aqui com uma primeira notícia, certo? Temos o título da notícia. Nesse caso, nós não temos uma linha fina, que a linha fina, ela vem aqui, ó, entre o lead, que é essa primeira parte da notícia, e o título. A linha fina, ela vem aqui nesse local e ela normalmente explica, ela faz um resuminho do que o título traz pra gente. O título também chamado de manchete, certo? E depois da manchete vem essa linha fina, essa primeira parte que é chamado de lead, e depois o corpo da notícia é tudo que vem depois, incluindo as imagens, certo? Depois nós temos os exercícios, tá? Na página 13, 14, 15, 16 e 17. Mas aqui a gente vai dar uma paradinha para esse conteúdo teórico que vem explicando a respeito da notícia, tá? Que inclusive nós já conversamos um pouquinho na página anterior. O desenvolvimento da notícia é composto de 2 partes: o lead e o corpo da notícia, tá? Lembre-se, eu falei sobre outras coisas, porém eles não fazem parte do desenvolvimento da notícia, tá? Do corpo da notícia. E o lead é uma espécie de resumo, no qual o leitor vai obter informações relacionadas ao que aconteceu, quando, onde, como, porquê e quem estava envolvido, certo? Tudo isso é respondido no lead, de forma breve, porém essas informações são importantes para que a gente se interesse ou não em terminar a leitura da notícia inteira. No corpo da notícia, o leitor encontra informações mais aprofundadas e detalhes sobre o fato noticiado, ou seja, tudo vai ser descrito minuciosamente no corpo da notícia, tá? Um adendo: a palavra lead origina-se do inglês lead, que significa primeiro, um guia a conduzir ou o que vem à frente, certo? Então, como o lead fica antes do corpo da notícia, ele vai dar um resumo sobre as informações que fazem parte da mesma. Depois nós temos exercícios a seguir, tá? Na página
14 e na página 15. Mas na página 15, nós temos uma... 15 não, desculpa. Na página 16, nós temos uma orientação a mais para a gente, certo? Dentre os exercícios, ok? Olha, ele fala um pouquinho sobre os combustíveis fósseis. Atualmente, para produzir energia, movimentar os motores e aquecer os materiais, são utilizados combustíveis fósseis, ou seja, petróleo e seus derivados, o carvão mineral e também o gás natural. O problema dessas fontes de energia é que elas são altamente poluentes. Além disso, o transporte desses combustíveis para os locais desejados ocorre por meio de navios, o que aumenta o risco de vazamento, impactando assim também a vida marinha, né? Então, além de toda a produção de poluentes que ele lança para a atmosfera, para o ar, ele também lança esses poluentes no mar por causa do transporte feito em navios, afetando assim toda a vida marinha, certo? Essa é uma notícia importante que cabe a todos nós no mundo pensarmos a respeito de melhores formas de combustível para o nosso planeta. E, por fim, nós temos aqui na página 17 uma orientação explicativa sobre a notícia. Então, a notícia, ela é um gênero textual, jornalístico e informativo, que trata assuntos ou temas reais e da atualidade, ou que ainda vão acontecer, que estão em fase de pesquisa, porém elas já podem sair como uma notícia. Os veículos em que ela percorre são jornais, revistas, TVs, né, nos telejornais, rádio e também por internet, inclusive por jornais e revistas online ou canais. Sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão, certo? Porque um grande número de público vai ler essa notícia e ele precisa compreender. Em sua composição estrutural, costuma se apresentar a manchete, que é o que eu disse a vocês, que é o título, a linha fina, que vai explicar resumidamente sobre a manchete, o lead, que é o primeiro parágrafo respondendo aquelas questões que nós dissemos anteriormente. No lead é respondido o que, quando, onde, como, porquê e quais os envolvidos, certo? Estão contidos aí no lead da notícia. A gente já vai ter uma ideia sobre o que essa notícia vai nos reportar. E, por fim, informações mais detalhadas e aprofundadas nos parágrafos posteriores, também chamado de corpo da notícia, além dos recursos visuais que auxiliam nesse entendimento, que foi como nós percebemos lá em cima na nossa primeira notícia, que ela continha todo esse esquema de notícia, essa estrutura e também um desenho, né, com uma legenda. Normalmente os desenhos, as imagens, as fotografias, elas vêm com a legenda para nos orientar ainda mais a respeito da notícia. É o caso de carros elétricos em Versalhes, na França, em 2017, certo? Uma fileira de carros do outro lado também, certo? Para nos orientar a respeito da notícia, que vocês farão a leitura, responderão até a página 17, porque tudo aqui fala sobre notícias, certo? E mais tarde estaremos em aula online para tirar as dúvidas e conferir as respostas, ok? Obrigado, até lá!